Pegando o gancho com essa questão da necessidade de se ouvir as pessoas e fazê-las entender, nós temos ouvido o tempo inteiro sobre a necessidade de uma reforma política no Brasil. E no Congresso Nacional formou-se então uma comissão que está discutindo os principais temas acerca da reforma política. Ocorre que, mais uma vez, a sociedade ela é alijada desse processo, quer dizer, as pessoas estão sendo consultadas sobre o que elas gostariam que fosse a legislação política eleitoral do Brasil? Claro que não. Mais uma vez, isso é feito ali de acordo com os interesses de meia dúzia de pessoas e, sobretudo, dos grandes partidos. Inclusive, eu tenho participado do projeto do Padre Honório, de formação política que ele tem feito em vários municípios, e um dos temas que eu tenho proferido algumas aulas é justamente sobre reforma política. E chama a atenção o fato de que a maioria da população brasileira sequer entende a legislação atual. Quer dizer, quantos por cento da população brasileira exatamente sabe como funciona a eleição, as eleições, principalmente as proporcionais, né? Como se dá, o que é o quociente eleitoral, o partidário, como funciona a questão das coligações? A maioria das pessoas não tem o menor entendimento. Então, seria fundamental que houvesse uma campanha de esclarecimento por parte do governo, do STE, para que a população soubesse exatamente como é a nossa legislação eleitoral hoje. Porque, assim, a legislação eleitoral, o tanto que se fala de reforma política, parece que a nossa legislação eleitoral, ela é horrível. E não é. Ela não é tão ruim assim. O nosso maior problema, na verdade, é a falta de funcionamento das instituições. Então, se as instituições funcionassem exatamente para os fins para os quais foram criadas, a atual legislação serviria. Então, se houvesse uma fiscalização mais rígida, se fechasse as brechas na legislação eleitoral para que quem a descumpre fosse efetivamente punido, se a Justiça Eleitoral cumprisse efetivamente o seu papel, se o Ministério Público cumprisse efetivamente, enfim, e se a população, sobretudo, cumprisse o seu papel de fiscalizadora, porque cabe à população denunciar. Então, todo mundo sabe que compra de voto é crime. Então, quando as pessoas se beneficiam ali do candidato A, B ou C, elas se calam e depois reclamam da corrupção. Quer dizer, deveriam denunciar, ajudar, né, a punição. Então, todas as instituições deveriam funcionar bem e a sociedade deveria funcionar bem, denunciando, porque hoje existem vários mecanismos de denúncia. Semana passada as pessoas acompanharam que a comissão ali aprovou, claro que isso foi aprovado na comissão, isso não foi a plenário ainda, não passou pela Câmara, não passou pelo Senado, só passou ali mesmo na aprovação da comissão que está discutindo, quer dizer, discutindo ali sozinho, sem a população, sem as entidades civis, sem ninguém está participando disso. Então eles aprovaram ali o chamado distritão, né? O distritão, que não é o voto distrital. O voto distrital é algo que vem sendo debatido há muito tempo, né? E que é apoiado por muitos. Eu mesmo vejo no voto distrital algumas vantagens significativas, apesar de enxergar algumas desvantagens também. Mas pelo distritão, vamos imaginar que isso passe que passe na Câmara, que passe no Senado. Pelo distritão, acaba-se o quociente eleitoral e aí são eleitos os mais votados. Por exemplo, se o distritão passa a vigorar na próxima eleição, por exemplo, proporcional, então os 30 deputados mais votados seriam eleitos. Acabaria-se o quociente eleitoral, a soma de votos da legenda. Isso seria a morte dos partidos. Na verdade, apesar de hoje os partidos políticos estarem muito desacreditados, se nivelarem muito por baixo, a democracia ela não pode prescindir dos partidos políticos, de forma nenhuma. Nós deveríamos, na reforma política, estarmos encontrando formas de fortalecer os partidos políticos. Isso é fundamental. À medida em que o distritão ele ganha força, isso é a morte dos partidos, porque cada vez mais as pessoas vão votar em pessoas. Então, e como o deputado Enivaldo disse, isso favorece os grandes partidos e o grande capital.
Na verdade, o Distritão só foi aprovado nessa primeira comissão por uma pressão imensa dos grandes caciques do PMDB, principalmente o vice-presidente da República. Então é lamentável que essa comissão tenha conduzido os trabalhos desta forma, alijado de qualquer participação popular e da sociedade civil, e justamente discutindo coisas que não interessam e que não muda nada, e que até pode piorar, na verdade, a questão das eleições no Brasil. É importante sim que se mantenha o quociente eleitoral, é importante sim que se mantenha a questão dos votos da legenda partidária, né? As coligações praticamente já deixaram de existir para as proporcionais, mas não é assim que uma reforma se faz. Então, mais uma vez, nós presenciamos aquela questão, né? A sociedade clama por uma reforma política, mas a sociedade não participa da reforma política, lamentavelmente. Né? Ainda, só para terminar, ainda para nós aqui no Brasil, o conceito de democracia é o fato de que você tem direito a votar. Né? Isso é um conceito paupérrimo da democracia. A democracia é algo muito mais profundo e maior do que isso. Muito obrigado, senhor presidente.